Boa noite, queridos ouvintes do Hub do Mercado. Estamos aqui em mais um episódio de alta relevância para o ecossistema de negócios e, como não poderia faltar, nós vamos tratar durante 2 quintas-feiras sobre saúde mental e o mundo do trabalho. E nós temos algumas inquietações para motivar essa dinâmica desses 2 episódios. Hoje nós vamos começar tratando sobre produtividade e saúde, a nova forma de performar no mercado. E aí vem uma grande pergunta, uma grande inquietação. Hoje, por que a saúde, como que a produtividade e a saúde deixaram de ser assuntos separados e se tornaram complementares para quem deseja performar de forma sustentável no mercado de trabalho? Para falar desse panorama atual, para falar do que significa isso tudo que a gente está conversando, esse início desse percurso de 2 episódios, a gente trouxe 12 profissionais do segmento de saúde. Nós temos aqui uma dupla, um psicólogo e um psiquiatra. E a gente quer convidar e agradecer por ter aceito esse convite para gravar esses 2 episódios e dizer, queremos conhecer os nossos convidados. Pode começar a se apresentar, Manuel Gomes. Posso sim. Rosângela, obrigado. Boa noite, né? Obrigado por ter nos convidado aqui para estar com você nesse programa, tá? Eu sou Manuel Gomes, sou psicólogo e atualmente atuo aí com saúde mental, né? Com psicologia clínica. Atuo também nas organizações como psicólogo organizacional. E também sou host do primeiro podcast do Brasil aí, até a psicologia e a psiquiatria junta, que é o Psi com Café. Olha que maravilha. E o nosso convidado, Vitor Lindoso, né? Isso, exato. Sou médico psiquiatra, atuo aí na saúde mental aí desde 2014. E a gente está com essa iniciativa também do podcast, o Psi com Café. A gente já tratou de alguns temas assim ligados à questão do trabalho. E hoje, para a gente, é um prazer estar aqui compartilhando um pouco da nossa experiência. Pois olha, gente, o nosso primeiro item logo é para falar sobre produtividade com saúde. E aí eu trouxe aqui alguns pontos para justamente a gente fazer esse diálogo, né? Produtividade não é fazer mais em menos tempo, mas sim fazer o essencial com energia e clareza. E nós podemos destacar, por exemplo, gestão de energia, não apenas do tempo, pausas estratégicas, alimentação, sono e exercício como aliados da performance, ambiente de trabalho saudáveis e a questão como a gente fala, do sono com qualidade, né? Eu trouxe aqui esses aspectos para a gente falar dessa relação produtividade com saúde. No caso, Manuel, você que é psicólogo, que acompanha pessoas, que é um profissional que está sempre nesse mundo do trabalho, dando esse apoio, você vê realmente que a produtividade ela está totalmente atrelada à saúde? Sim, sem dúvidas, né? A gente não pode desconsiderar que a produtividade, ela, obviamente, é um elemento necessário para as empresas, né? A empresa ela vai sobreviver em cima do que está sendo produzido, então a produtividade é algo essencial dentro do mercado, mas nós não podemos desconsiderar que a produtividade ela vem através de pessoas, né? Então são pessoas que estão ali exercendo aquela função e pessoas possuem os seus limites, possuem as suas necessidades, como você mesmo pontuou. Então o grande problema se torna quando essa produtividade ela atravessa a vida do sujeito, de modo que ele não consegue, esses limites não são respeitados, como limite de sono, limite de descanso, um clima organizacional saudável, em que ele tenha, e hoje se fala muito no mercado, né, de um termo que antigamente não se falava tanto, que é sobre segurança psicológica. Existe uma discussão muito grande hoje dentro da saúde mental organizacional, que é a segurança psicológica. O que é isso? É você criar um ambiente empresarial em que aquele funcionário, aquele colaborador, ele se sinta seguro para expressar as suas emoções. Então, se ele está aqui sobrecarregado, ele se sinta à vontade de compartilhar aquilo, de falar aquilo para o líder dele, para a pessoa que está ali coordenando a atividade, né? Se de repente ele está com algum problema em casa e não está conseguindo ali se concentrar, ele se sinta confortável de compartilhar aquilo, né? Então, é muito importante aliar esses pontos, né, da saúde mental com a produtividade, até porque, como nós estávamos conversando agora há pouco, hoje, no Brasil, a depressão, ela afasta muito mais
pessoas do ambiente de trabalho do que outras doenças, do que antigamente, por exemplo, o câncer, a hipertensão e outras doenças ocasionavam, né? Então a gente vê que é um problema sério que não pode ser desconsiderado. E a gente tem, a gente percebe, né, Vitor, que cresceu muito, parece que as pessoas estão muito aceleradas, elas estão trabalhando 4 turnos, elas não dormem mais, elas não desligam. A gente costuma dizer que as pessoas têm dificuldade para dormir porque não desligam, não é isso? Essa produtividade, ela ultrapassa, muitas vezes tu tá já em casa, já poderia estar relaxado, mas atualmente não desliga, não é isso, Vitor? Assim, eu acho que essa pressão pela produtividade, ela tem aumentado com o passar das gerações, né? Tem autores que já mostram isso, assim, nas suas obras. Então, a gente tem aquela ideia, pelo menos eu tive na minha formação na escola, na faculdade, que a tecnologia, ela vem para facilitar a nossa vida, para nos trazer mais conforto, para aumentar a nossa produtividade, diminuir o esforço humano. Só que, assim, por um lado ela faz isso, mas por outro, ela colabora para que essa pressão ela seja hoje maior. Então, a gente tem que estar o tempo todo online, disponível, a qualquer momento alguma ideia, alguma demanda podem aparecer, e a gente tem que responder a isso imediatamente, assim. Sobre a questão do trabalhador, eu gosto de comparar o trabalhador ao atleta. Assim, né? O atleta ele vai desempenhar ali uma performance, ele precisa do preparo físico, psicológico e também técnico. Da mesma forma, você tem uma formação, teoricamente você tem um preparo técnico, né? Você está bem, você dormiu bem, você está bem alimentado, descansado, preparo físico, mas também precisa do preparo psicológico, você precisa de motivação para estar ali. Aquele ambiente, aquele trabalho precisa fazer sentido. E da mesma forma os relacionamentos também, né, Manuel? Eu acho que é uma questão que toca muito, assim. Você pensar, por exemplo, num hospital de urgência e emergência. Ali é um ambiente muito tenso, onde você lida com situações de morte, de violência. Sim. Mas às vezes aquele ambiente, se bem estruturado e se os profissionais assim têm um bom diálogo, né, tem respeito, confiança, ele flui bem. Perfeito. Manuel, e quando a gente ouve essa demanda aqui que a gente está tratando para o nosso ouvinte, quanto é importante, então, que dentro dessas estratégias de preocupação com a saúde mental, a pessoa inclua a terapia, né? É importante a gente esclarecer isso, então, que a produtividade com saúde também tem a ver em você ter na sua agenda o espaço para a sua terapia, não é isso? Exato, né? Assim, a pessoa buscar um autocuidado. Então, como eu falei no primeiro momento, esse reconhecimento do nosso limite, ele é estabelecido através da reflexão. Então, a pessoa, como o Vitor trouxe, ela está conectada o tempo inteiro no trabalho, o trabalho exige, e claro, a gente sabe que existem posições atualmente que exigem essa disponibilidade full time. Então, se eu sou um gerente, se eu sou um diretor, se eu sou um superintendente, obviamente, essa disponibilidade ela é praticamente inerente à minha função. Eu não posso simplesmente me dar o luxo de, hoje eu não vou atender ninguém, né, e acontecer alguma coisa lá na empresa. Então, existem funções que vão exigir essa disponibilidade. E aí, essas pessoas que estão ocupando essas posições, elas precisam ter um fortalecimento emocional que vem através do autocuidado. Então, você falou a terapia. A terapia é uma das formas, né, que a gente pode encontrar de se fortalecer. Um espaço de fala, de escuta, de reflexão, de autoconhecimento. Mas não só a terapia, existem outras formas também, né? Um hobby, uma atividade que eu sinta prazer em fazer. Mas o que eu ressaltaria, Rosângela, assim como um aspecto principal para que a gente consiga... eu vou fazer uma analogia aqui. Imagina que tu tens um carro que tu só anda nesse carro o tempo inteiro. Tu não troca o óleo, tu não troca o pneu, tu não leva na manutenção. O que vai acontecer? Vai chegar um momento em que esse carro vai parar contigo no meio do trânsito. Assim somos nós. Se eu sou uma máquina de trabalhar o tempo inteiro, né, e produção o tempo inteiro, sem repouso, sem pausa, sem sono, sem um momento com a família, sem um lazer, sem algo que me dê prazer, fora daquele ambiente ocupacional, a tendência é que eu chegue num momento de esgotamento.
emocional, que é o que a gente vai conversar mais na frente, que nós chamamos de burnout. Sim. Vitor, me diz, na tua avaliação, na tua percepção de psiquiatra, qual o conceito melhor para a saúde mental no trabalho? Bom, a saúde mental do trabalhador, ela existe quando o trabalho tem fluidez, né? Quando o indivíduo ele executa a sua tarefa e ele não vê o tempo passar. Então, ele está numa carga horária que é adequada para ele, né? Que caso aumentasse muito, geraria um sofrimento. Ele está num ambiente onde as relações humanas são de respeito, né, são de um mínimo de empatia, né, de consideração. Então, ele sente que o trabalho dele é importante, né, que ele contribui para a instituição onde ele está, né, que ele é bem quisto ali naquele local, né, que ele faria falta caso não estivesse lá. E esse trabalho ele tem um sentido, ele tem um propósito de vida, né? Eu executo isso e, ao mesmo tempo, isso dá sentido para a minha existência. E, às vezes, a reclamação do nosso paciente é essa. Eu estou naquele local e aquilo não faz sentido mais para mim. Eu gostaria de não estar mais lá. E eu me sinto obrigado a estar lá. Então, já é o trabalhador que está sem motivação, está olhando o relógio o tempo todo, está irritado com as demandas ali dos colegas ou da própria hierarquia do ambiente onde ele se encontra. Que ele, assim, está no que eu chamo de modo de sobrevivência, né? Só que essas questões elas começam aos poucos. Além de tudo isso que eu falei fluir, pega naquela nossa fala inicial, assim, que o trabalho em si ele vai ter um lado que é desagradável. Nem sempre eu vou fazer aquilo que me dá prazer, que eu gosto. Vai ter uma parte que eu vou ter que executar que eu não gosto. Mas isso eu posso compensar de uma outra forma. Eu preciso ter uma válvula de escape também para as tensões do dia a dia. Ter um lazer, dormir bem, ter relações familiares, né, amizade, relacionamento amoroso, ter um hobby, uma atividade física. E aí isso vai se dissipando, né, ao longo da semana, por exemplo. Então o indivíduo ele consegue se manter ali sem sentir que ele está carregando um peso muito grande. Assim. Inclusive, caso ele fique de férias, né, afastado por alguns dias, um feriado, quando ele volta renovado, né, ele sente uma certa falta, né, de estar ali naquele local. Isso mesmo. Então, isso você vê que tem um fogo ali, né, tem uma paixão ainda que tá preservada, né. Sim. E aí, se a gente não tomar cuidado, esse fogo ele vai se extinguindo. Sim. E aí, quando ele se extingue, totalmente é o conceito de burnout. Né, o indivíduo se despersonaliza, né? Ele está ali realmente só por obrigação, ele não tem mais o menor prazer ali de executar a sua função. Sim. Ali é só um corpo, né? Exato. Corpo existente, não tem mais sentido naquela... Isso. Então, um dos fatores que colabora para essa relação não ser saudável, a relação do homem com o trabalho, da mulher, é esse aumento de produtividade. Então, se eu fazia 2 relatórios, né, por dia, agora com a IA eu posso fazer 10, 12. Sim. Então, isso vai ser bom para a instituição, mas para mim talvez é uma demanda que eu ainda não consiga lidar, mesmo com o auxílio da tecnologia. Então, eu estou sentindo que eu tenho que estar sempre correndo ao máximo, que nunca é o suficiente, que a minha meta é muito difícil de alcançar. Sim. Caso eu alcance, eu fiz a minha obrigação, eu não recebo nenhum elogio, não recebo nenhum bônus, nada. Mas se eu não alcançar, eu sou criticado, sou tido como alguém que é incompetente. Perfeito. Eu penso assim, então há necessidade de mudar o paradigma. A gente fala que esse paradigma está posto, realmente produtividade tem que ser com saúde, deve ser esse paradigma, mas a gente sabe que na prática não é, né, Manuel? Exato. A gente sabe que, de fato, a produtividade não é com saúde e que você que é psicólogo deve acompanhar muitas pessoas que estão com esse adoecimento em larga escala, né? Que a coisa está cada vez piorando, muita gente precisando de ajuda, né? Exato, é um dilema, né? Esse dilema produção, bem-estar, produção, saúde, né? É um dilema que já vem de muito tempo e que hoje se perdura.
Mas a grande diferença, Rosângela, é que hoje, de alguma forma, né, talvez até pelos altos índices de adoecimento, de burnout, de afastamento do trabalho, essa temática tem sido trazida, como, por exemplo, a gente está falando disso agora aqui, né? Então, há 10 anos atrás, 5 anos atrás, era um assunto que não se discutia no ambiente empresarial. E alguém que ousasse falar disso era mal visto. Era tido como, tá fazendo corpo mole, não quer trabalhar, tá querendo questionar as coisas aqui, enfim. Então, não era bem visto na empresa. Alguém que trouxesse uma temática como essa, né? Mas hoje, até você puxou a questão da NR1, né? A própria NR1 hoje ela já traz os riscos psicossociais em que as empresas, elas, até ano que vem aí, quando começarem as fiscalizações, elas vão precisar se adaptar a mensurar isso. Como é que eu posso mensurar, como é que eu posso fazer uma avaliação psicossocial da minha empresa e verificar quais são os riscos ocupacionais relacionados à mente aqui, né? O que pode gerar adoecimento nas pessoas emocionalmente falando. Agora tem um ponto que o Vitor falou que me chamou a atenção, que inclusive foi um dos temas do nosso podcast, né? Quando a gente falou sobre burnout, o tema do podcast era o seguinte: quando a música do Fantástico vira gatilho de dor e de angústia. Que é exatamente essa coisa de eu não quero voltar para aquele lugar. Sim. Mas eu preciso, eu não tenho escolha. Então, obviamente, existem pessoas que podem se dar o luxo de chegar e dizer, esse lugar está me adoecendo, eu não quero mais, eu vou sair. E se reinventar, buscar outras coisas. Mas a gente sabe que essa não é a realidade de grande parte da população no Brasil, em que precisa pegar, às vezes, 3, 4 horas de ônibus, ir para um local, ganhar muito pouco, produzir muito, voltar para casa, só dormir, trocar de roupa, voltar de novo, nessa rotina frenética, né? E não tem essa opção. E aí, quando chega domingo à noite, que toca a musiquinha do Fantástico, é uma metáfora, né? Sim. Chega já dá aquela angústia no corpo, de nossa, já eu vou dormir, vou acordar e vou precisar ir para aquele lugar que não faz o menor sentido mais para mim, mas que eu preciso ir pela minha subsistência, né? E a gente está falando de trabalhador, pressupõe-se aqui o trabalhador que está num local, num local de trabalho, um posto de trabalho, algo bem definido. E a gente sabe que a discussão do mundo do trabalho é muito mais ampla. Por exemplo, a gente sabe, por exemplo, muita gente hoje ganha dinheiro sendo Uber, trabalhando como Uber. Não está em nenhuma empresa prestando serviço, ela está trabalhando o tempo todo dentro de um carro, de um veículo. Ou pessoas que estão trabalhando o tempo todo dentro da sua casa, de forma remota, para uma empresa que fica fora do seu estado. Então, assim, os formatos de trabalho mudaram muito. Muitos já existiam, outros passaram a existir. Hoje tem pessoas, Vitor, que só estão empreendendo no digital. Sim. Que elas não têm escritório formal, elas estão no digital, não existe escritório físico, mas elas trabalham com delivery, com entrega. Então, assim, os formatos de trabalho diversificaram muito, e principalmente quando se trata do digital, a gente sabe que essa coisa da venda, da prospecção de clientes, muita coisa é exigida desse trabalhador, e aqui eu incluo não só o trabalhador, o carteira assinado, o seletista, ou o concursado, mas também quem tem seu próprio negócio. Sim, o autônomo. O autônomo, o empresário, porque ele está todo o tempo também passando muitas vezes por ele ser o dono do negócio. Ele tem que cuidar da equipe, mas ele não para cuidar de si. Exato. Eu tenho vários clientes que são autônomos ou empresários, né? E muitos vêm com queixas de ansiedade. Aí eu brinco com eles assim, sabia que empresário e ansiedade é a mesma coisa? É você viver assim, da incerteza, sem saber o que vai acontecer. Sim. Por exemplo, questão do home office. Eu sou alguém que eu não gosto de trabalhar em casa. Eu não trabalho em casa. Estou em casa ali para conviver com a família, para descansar, para relaxar. Se eu tiver qualquer coisa para fazer, que seja um atendimento, um relatório que eu tenho que fazer, eu me dirijo lá para o consultório e faço. Então, nesse momento que eu estou indo, eu estou me preparando psicologicamente para executar aquilo, e na volta eu estou me desconectando. Estou voltando para um estado de mente mais relaxado. Porque, assim, parece ser a solução. Eu estou em casa, eu não vou gastar com transporte, vou me estressar menos, vou passar mais tempo com a família. Só que, assim, será que eu vou conseguir separar o meu tempo de trabalho do meu tempo da minha vida pessoal? Ou será que tudo isso vai se misturar?
família, trabalho, lazer, cuidado pessoal, estou tomando café e estou trabalhando ao mesmo tempo. Então a gente tem que ter cuidado com esse limite, né? O trabalho para muita gente pode ser uma paixão, algo que eu realmente gosto de fazer, mas a paixão ela também pode causar sofrimento. Se eu não colocar um limite, eu vou estar o tempo todo no 100%. E eu gosto de dizer para os meus pacientes isso. O 100% ele é muito perigoso. Porque no dia que você precisar fazer um pouco a mais, você vai adoecer. Então tente manter ali um pouco abaixo, ali uns 85%. Não tem uma margem de segurança, né? Exato. Você já está usando tudo. Você já está isso usando mesmo. tudo. O elástico, se esticar mais um pouco, arrebenta. Muitas vezes eu digo, o profissional que enrola o seu trabalho, que dá um jeito ali de produzir menos, que não se preocupa se a empresa que ele está trabalhando está indo bem ou não, né? Você vai num local lá que vende um lanche, o funcionário está lá no celular, nem olha para o cliente, entendeu? Não se importa se vai fazer a venda ou não. Esse funcionário ele não vai ter esgotamento nunca, entendeu? Agora o funcionário que é dedicado, que gosta, que acredita mesmo, assim, esse é um cara que tá querendo 100% o tempo todo, ser muito produtivo, e amanhã eu vou fazer melhor. Essa é uma pessoa que a gente tem que ter atenção. Geralmente a gente diz assim, olha, essa pessoa aqui é ótima, se eu tivesse 10 desse aqui na minha empresa, estava ótimo. Mas esse é um que facilmente ele pode adoecer. E pelo cenário que vocês acompanham de São Luís, do Maranhão, não sei qual é o âmbito, né? Inclusive, vocês tiveram a preocupação de fazer um trabalho conjunto, né, Manuel? Fala um pouquinho para o nosso ouvinte que acompanha esse episódio, de onde nasceu essa parceria, esse trabalho conjunto do Manuel com o Vitor, reunindo duas profissões que se completam e tratando da questão da saúde, né, da saúde mental. Então, a ideia do podcast, ela surgiu da necessidade que nós observamos enquanto profissionais, eu e Vitor, dessa parceria multidisciplinar no acompanhamento de saúde mental, né? Então, a gente não pode isolar um saber, desconsiderando outros. Então, obviamente que existem casos em que a terapia vai dar conta de atender aquela pessoa e de sanar aquela situação que ela está vivendo sem a necessidade de um remédio. Assim como existem casos em que se a pessoa tomar um ansiolítico, tomar um antidepressivo ali, não necessariamente ela precisa de terapia, ela toma medicação e vai sanar a situação. Mas na grande maioria dos casos, é o que a gente observa, a grande maioria dos casos, muito mais de 50% dos casos, precisa desse acompanhamento conjunto. Precisa da terapia para impulsionar a pessoa a refletir e precisa da medicação para sanar os sintomas que estão muito evidentes ali na vida dela. Então, observando isso, a gente percebeu que havia uma tendência e há ainda uma tendência natural no nosso contexto do Brasil, em que psicólogos querem trabalhar isolados e psiquiatras querem trabalhar isolados, em que um descartando o saber do outro. E a gente pensa exatamente na contramão disso. E aí o podcast surgiu dessa necessidade de fazer a psiquiatria sentar junto na mesa com a psicologia de igual para igual para conversar sobre assuntos que são de comum acordo. E daí surgiu o Psi com Café. Não é isso, Vitor? É isso aí. Sim. E também um canal de comunicação, de esclarecimento, de informação, né, Vitor? Exato. Na verdade, o podcast ele tem muito a ver com esse compartilhamento das nossas experiências e dos muitos pacientes que a gente já teve e ainda tem em comum. Né? Então, vou dar um exemplo. Um paciente com transtorno de ansiedade. Ele vem para mim geralmente muito mal, sofrendo bastante, tendo crises, não dorme direito, angústia. E aí você vai tentar entender o que é a situação, vai intervir, muitas vezes com medicação, principalmente quando o sintoma está atrapalhando muito a vida do indivíduo, e vai ter um ponto que ele vai estabilizar, que ele vai ficar bem. Só que isso não é suficiente, assim. Se você trata por 6 meses, por 1 ano, assim, se nenhuma intervenção psicológica for feita, existe uma grande tendência do sintoma retornar depois. É como se ele estivesse ali só esperando. Né? Aqueles hábitos que não foram mudados, aquelas crenças, né? O funcionamento global daquele indivíduo, as relações.
Então, o terreno está fértil ali para o adoecimento ainda. Sim. Por mais que eu conseguir ali podar, mas uma hora as ervas daninhas vão querer crescer de novo, né? E aí tem que ter uma pessoa para toda semana estar arrancando lá ali, na raiz, né? Ver a causa da situação. Trabalhando isso que a gente diz que é a subjetividade, né? Aquilo que está dentro da gente, assim. Poxa, que episódio maravilhoso e quanta coisa foi esclarecida só no primeiro episódio, viu, gente? Eu queria também que vocês informassem para quem nos assiste como que faz para... Por exemplo, eu preciso agendar uma consulta com o Manuel Gomes, eu preciso agendar um momento com o Dr. Vitor Lindoso. Eu localizo vocês por onde? Informe para o nosso ouvinte. Pronto, vamos lá. Então, vocês me encontram no Instagram, @psi.manuelgomes, Manuel com U. E lá no meu Instagram, no link da bio, tem o acesso lá para agendar um atendimento comigo, o WhatsApp lá que você consegue conversar e marcar um atendimento. E você, Vitor? Bom, meu consultório é no Shopping da Ilha, no Centro Empresarial, né? Tem muita gente que não sabe, mas lá além de lojas tem também, né, consultórios, escritórios, clínicas. E eu atendo lá basicamente a semana toda, ou pela manhã ou à tarde. O meu Instagram é @vrdpsi. Lá vocês vão encontrar os cortes dos episódios anteriores do podcast. E lá tem um contato também da minha secretária, para quem quiser marcar ali uma conversa. Então você já sabe, né? Não é só uma consulta, não é só uma terapia, é muito mais, né? Porque há essa possibilidade, né, de assistir os episódios, de ouvir, né? E esclarecer muito mais, não ficar limitado só àquele atendimento presencial, mas de certa forma é um prolongamento do trabalho, né? Sim, sim. O podcast, né? A escuta. Eu sei que nessa noite, nesse episódio, a gente trouxe, então, é importante frisar isso aqui, para a gente não esquecer, quando trata de produtividade com saúde, né? Eu queria voltar e tocar nesse aspecto, não esquecer nunca, você tem que ter as pausas, como a gente falou, é importante desligar, né? Se possível, não levar o trabalho para casa. Se possível, vai trabalhar, vai para o escritório, vai para a empresa. Não fica trabalhando em casa, evita, né? Gastar tempo. Justamente até para... vamos fazer algo que para muita gente pode ser uma bobagem, mas é interessante gastar um tempo um pouco com coisa menos séria. Tem gente que diz que não vai para cinema porque cinema é coisa de criança, de adolescente. Como é bom o cinema. E tem uma coisa importante, né? Baseado nisso que tu estás trazendo, que hoje a gente vive uma sociedade em que o descanso é demonizado, né? Então, assim, descansar é algo ruim. Descansar é tido como preguiça, como a pessoa inválida, a pessoa preguiçosa, enfim. Então, isso é visto de uma forma muito ruim. Não é à toa que nas redes sociais há um movimento muito intenso de demonstrar o tempo inteiro que eu estou produzindo alguma coisa. Sim. Então, demonstrar que eu estou trabalhando, que eu estou no meu primeiro emprego, no meu segundo emprego, no meu terceiro emprego, né? Uma necessidade de mostrar para as pessoas que eu não paro. E isso hoje é um status social. Né? Denota um status. Quanto mais empregos eu tenho, quanto mais eu produzo, quanto menos eu durmo, é como se isso me trouxesse uma visibilidade e um respeito maior para as pessoas. Enquanto aquele que posta alguma coisa na praia, descansando em casa, deitado, assistindo um filme, é tido como o preguiçoso, o improdutivo, ou a pessoa que não tem nada a acrescentar. Né? Então, há um movimento muito grande nesse sentido e as pessoas tentam se enquadrar. E nisso, acabam entrando no abismo do cansaço. Pois olha, nesse episódio de hoje que a gente quer agradecer aos nossos convidados, foi para falar de tudo isso e aproveitar essa deixa e dizer, não perca o próximo episódio que nós vamos entrar de forma mais detalhada na questão do burnout. Porque ela existe, está acontecendo, ela é real e é uma das situações mais vivenciadas nos consultórios de hoje, de terapias, né? Causas de terapia, de afastamento do trabalho. Então, eu quero agradecer aos nossos convidados e dizer para você que nos assiste que por hoje a gente
encerra aqui esse episódio, mas que na próxima quinta a gente está aqui de novo às 20 horas. Não perca nenhum episódio. Eu quero agradecer sua audiência e dizer boa noite e até o próximo episódio.